Apocalipse 20:14. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Para onde as pessoas estão indo quando morrem? Olha só. Tem muitas igrejas que falam que quando a pessoa morre, dorme por causa do que Salomão falou, né? Mas na parábola do rico e do Lázaro, tá? Quando eles morreram, foram para o mundo inferior, tá? E a Bíblia diz que o rico, ele reclamou que ele estava sofrendo naquelas chamas. Então, o mundo inferior no Antigo Testamento funcionava assim, ó. Tinha o inferno de um lado, tinha o grande abismo no meio, onde lá no fundo estão amarrados os anjos que pecaram contra mulheres lá em Gênesis 6, tá? Que é Sam e Asa e mais 200 anjos. Do outro lado tinha um lugar de descanso chamado Seio de Abraão, onde pessoas justas que tentaram seguir a Deus estavam ali, mas não podiam ir para o céu porque não eram justas, né? E tinham cometido pecados. E no céu só entra justo e santo, tá bom? Então vamos lá, o apóstolo Pedro fala que quando Jesus morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra, pregou aos espíritos em prisões e levou os que estavam cativos dali para o céu. Porque a cruz de Cristo, né, ela não o Efésios fala que o sacrifício de Cristo foi introduzido na eternidade pelo Espírito Eterno. Com isso, o sacrifício de Cristo, ele vale tanto para todo mundo para frente, quanto todo mundo para trás, porque o sacrifício dele saiu do espaço-tempo e subiu para a eternidade, tá? Então, Jesus quando morreu, não é? O seu espírito desceu às partes mais baixas da terra, pregou aos espíritos que estavam não no inferno, mas que estavam no seio de Abraão. Abraão estava lá, Daniel estava lá, pessoas justas, mas que do mundo inteiro, mas que não podiam subir no céu. Então Jesus pregou para eles. Quando Jesus ressuscitou, ele subiu com esses espíritos, certo? Por isso que alguns deles, a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, muitos santos saíram dos sepulcros, ressuscitaram juntos e foram até Jerusalém. Então existe um grande mistério que quando Jesus ressuscitou, ele estava ali no sepulcro e Maria foi lá visitar, as duas, né? Marias foram lá visitar. Jesus falou assim, ó, não toca em mim porque eu ainda não fui para o meu Pai. Antes vocês vão até os meus discípulos. Diz que eu estou indo até eles, numa certa cidade que eu não lembro o nome, e eu vou me encontrar com eles lá. Tá? E aí, a Bíblia diz que isso foi domingo pela manhã. A Bíblia diz que domingo à tarde é que Jesus foi lá até os discípulos, se apresentou. E aí Tomé, que quando ouviu as duas Marias falar, fala, não, eu só creio se eu tocar. E Jesus chegou e falou, pode tocar em mim, Tomé. Então Jesus não deixou as duas Marias, que elas foram para abraçar ele, né? Ele não deixou, porque falou, não me toca porque eu ainda não subi para o meu Pai. Então o que aconteceu? Entre a ressurreição e Jesus ir conversar com os apóstolos, Jesus subiu para o Pai, levou todos os espíritos que ele trouxe do mundo inferior, aqueles que foram ressuscitados junto com ele, também foram levados ao céu como a primícia dos mortos, a primícia dos ressuscitados. Lembra lá do Antigo Testamento que tinha a oferta de primícias, é um simbolismo para isso. Então Jesus, ele é a primícia dos mortos, o apóstolo Paulo que fala isso, tá? Mas a primícia não é uma rama, a primícia é um feixe. Então Jesus não podia subir sozinho, ele subiu com vários que ressuscitaram com ele. Eu tenho um vídeo muito grande onde eu falo sobre isso, os segredos da ressurreição de Cristo, tá? Na rede vizinha, que eu não posso falar o nome aqui, tá? Bom, então hoje existe o inferno, tá? E todo mundo que morre em Cristo já vai direto para o céu. O que Jesus falou para o ladrão da cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lá em Apocalipse, Apocalipse 4, quando é aberto o sexto selo, João fala, eu olhei e vi, havia uma multidão que não tinha como contar. E ele perguntou para o anjo quem eram aqueles. Ele falou, são os servos de Deus que estão sendo mortos na grande tribulação. E eles eram mortos pelo anticristo, né? Isso, João foi levado no futuro, né? É uma coisa que ainda vai acontecer.
E aí já subiam para o céu e João via eles lá. E o anjo fala assim, ó, eles estão aqui aguardando até que se complete o número dos santos que vão morrer na grande tribulação. Que é as pessoas que não aceitavam a marca da besta e morriam, né? E aí um pouco mais pra frente, eu acho que é Apocalipse 9, João vê uma outra multidão. Apocalipse está fora de ordem. João vê uma multidão que está diante do trono. E o anjo fala, esses aí são os santos que foram arrebatados, que vieram da grande tribulação e estão diante do trono e diante do Cordeiro, com vestes brancas. Para eles não haverá mais morte, nem choro, e não haverá mais fome, nem calor virá sobre eles, né? E aí fala lá, porque o Cordeiro os apacentará e os guiará até as águas tranquilas, né? Que é o rio da vida. Então, João viu a multidão dos arrebatados e a multidão dos que estavam sendo mortos na grande tribulação. Então morreu, já vai para onde tem que ir. Hebreus fala assim, acho que é Hebreus 10. Foi dado ao homem morrer uma só vez e após isso segue-se a juízo. Então, morreu, já vai para onde tem que ir, gente. Quem foi para o inferno é porque morreu sem Jesus. Está perdido para sempre? Não. Depois do milênio, no juízo, vai vir o juízo final do trono branco. Essas pessoas vão ser julgadas, tá? E pode haver salvação para elas? Eu acredito, eu vou dar uma opinião muito polêmica, tá? Mas é a minha opinião. O apóstolo Paulo fala assim, por um homem entrou o pecado no mundo, por isso todos pecaram, por isso todos morreram, né? Então todos nós somos pecadores, não por nossa culpa, mas por causa do pecado primordial, que é o pecado de Adão. Por causa do pecado primordial, o pecado entrou e todos nós já nascemos pecadores. Paulo fala assim, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero isso eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? O corpo do pecado habita em mim, Paulo fala. Então não tem para onde fugir, é culpa de Adão. Então Paulo fala, então se por um homem entrou o pecado, por um homem também entrou a graça, que é Jesus Cristo. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se nós não temos culpa que o pecado de Adão chegou até nós, por causa de Cristo, a graça de Cristo pode sim atingir todo mundo. Então presta atenção, se morreu pecador, morreu sem Jesus, foi para o inferno. A pessoa está lá sendo atormentada no fogo do inferno, certo? E eu já falei aqui que o fogo de Deus, ele purifica pecados. Lembra das brasas vivas, que o serafim tocou com uma tenaz na língua de Isaías e falou, o seu pecado foi purificado? O inferno não é um fogo comum, gente, é fogo de Deus. Tá? Quem está no inferno já está pagando pelos seus pecados. Lá no juízo final, presta atenção, lá no juízo final, o sacrifício de Cristo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Por um homem entrou o pecado, por um homem também entrou a salvação, que é Jesus. Então, no juízo final, a graça de Cristo pode atingir muita gente. O apóstolo Tiago fala assim, o juízo é sem misericórdia. Mas haverá misericórdia para aquele que usou de misericórdia. O apóstolo Tiago fala isso. Então, no juízo final, até quem está no inferno pode ainda ter chance de salvação. Primeiro, porque já ficou no inferno pagando seus pecados. Segundo, pela graça de Cristo, que é um favor imerecido. Né? Deus vai julgar a pessoa. Apocalipse fala que foram abertos livros e as pessoas foram julgadas. Então tem livros das obras. Se foi uma pessoa que usou de misericórdia, Deus também pode usar de misericórdia para salvar ela. Então até quem está no inferno pode ser salvo. Mas quem for lançado no lago de fogo, a Bíblia fala que de lá já não sai mais. O lago de fogo não tem chance. Tá bom? Então, até o juízo final, que é depois do milênio, ainda há misericórdia. Tá bom? Fica na paz.